Fala pessoas, sejam muito bem-vindos ao meu canal, eu sou o Bonini e se você curte maratonar séries novas, daquelas que são rapidinho de ver, mas que grudam na cabeça, esse vídeo aqui é pra você, porque hoje eu separei algumas séries recentes de 2025 lá da Netflix, que tem poucos episódios e são super envolventes e perfeitos para ser assistido no fim de semana ou até em uma noite. Tem suspense, drama, ficção, um pouco de tudo. E se você gosta desse tipo de conteúdo, já aproveita para deixar o like agora no começo do vídeo, porque isso me ajuda demais. E se você for novo por aqui, eu te convido a se inscrever no canal e ativar o sininho, porque todos os dias tem dica nova por aqui, beleza? Então bora pra nossa lista e fica comigo até o final, hein? E para começar eu preciso te falar de uma série que me pegou de surpresa, O Domo de Vidro. Sabe aquelas produções que você começa meio sem expectativa e de repente você tá completamente vidrado? A história gira em torno de uma mulher chamada Lesla, que é criminologista e acaba voltando para a cidade onde ela cresceu. Depois de muitos anos longe, ela tá lidando com as coisas do passado e aqui começa a se envolver em um mistério que lembra muito uma trama que ela viveu na infância. Ela foi sequestrada quando era criança e ficou presa num domo de vidro debaixo da terra e é pesado. E o mais tenso é que, assim que ela chega na cidade, uma menina desaparece em circunstâncias bem parecidas com as do sequestro dela, e isso mexe completamente com ela, e aqui começa toda uma investigação que vai revelando os segredos da cidade e do passado que ela tenta esquecer. E a série tem um clima bem denso, aquela tensão psicológica que vai crescendo devagar, mas não para. E o legal é que os episódios são cheios de flashback, então você vai descobrindo as coisas junto com ela, enquanto ela tenta juntar todas as peças. E outra coisa aqui que eu gostei é a ambientação, é todo meio frio, sombrio, com uma estética que combina muito com a história. Parece tudo calmo na superfície, mas você sente que tem algo errado o tempo inteiro e os personagens são super humanos, ninguém é perfeito, todo mundo tem aquela coisa mal resolvida, o que deixa tudo mais real. E eu não vou te dar spoiler, mas eu posso dizer que é uma daquelas séries que mexe com sua cabeça e te faz pensar no quanto o passado pode influenciar o presente e como certos traumas nunca desaparecem de verdade, só ficam ali quietinhos esperando você voltar. Então, se você curte um bom suspense com um drama psicológico e aquela pegada de mistério que te prende até o último episódio, O Domo de Vidro vale muito a pena. Então veja aí na Netflix, O Domo de Vidro. E agora eu preciso te contar sobre uma série que eu acabei de assistir lá na Netflix, chama Reserva. É uma produção dinamarquesa e a história começa quando uma jovem babá filipina desaparece misteriosamente em um dos bairros mais ricos da Dinamarca. A vizinha Cecily começa a suspeitar de algo que está errado e a sua própria babá, a Angel, decide investigar os rumores que circulam aqui na vizinhança. E o que mais me chamou a atenção foi como a série vai além do mistério do desaparecimento, ela começa a revelar as estruturas de poder e privilégios dentro dessas casas aparentemente perfeitas, e conforme a investigação avança, a Cecily é forçada a confrontar a verdade desconfortáveis sobre a sua própria família e o ambiente que está criando seus filhos. E o mais interessante é que como a série mostra o contraste entre quem serve e quem é servido, a Angel, que começa como uma personagem mais silenciosa, vai ganhando protagonismo aos poucos e a gente passa a enxergar tudo pelos olhos dela, e isso dá uma virada na narrativa porque você percebe o quanto essas famílias ricas vivem em uma bolha, achando que pode controlar tudo, inclusive as pessoas, e quando essa bolha começa a estourar, a tensão só aumenta. É o tipo de série que quando termina, você fica pensando nela por dias. E essa série tem apenas 6 episódios, então ela é perfeita para maratonar. O clima é tenso, com uma atmosfera que mistura suspense e crítica social, e a direção é do Pierre Fly, que consegue capturar a opulência do bairro e ao mesmo tempo a tensão que se esconde por trás das fachadas impecáveis. Então, se você curte séries que combinam mistério com uma análise profunda sobre relações humanas e da desigualdade social, A Reserva é uma ótima pedida. É o tipo de história que te faz refletir sobre o que está por trás das aparências e como o poder pode corromper até os ambientes mais aparentemente tranquilos. Então veja lá na Netflix, hoje mesmo, A Reserva. E continuando a nossa lista de séries curtas da Netflix, eu trago O Eternauta de 2025, é uma produção argentina muito interessante que me surpreendeu bastante. A história começa em uma noite de verão em Buenos Aires, quando uma misteriosa nevasca tóxica começa a cair, matando instantaneamente todos que entram em contato com ela.
O Juan Salvo, feito aqui pelo Ricardo Darín, se vê preso em casa com a sua família e com alguns amigos, tentando entender o que está acontecendo. E aos poucos, eles percebem que essa nevasca não é um fenômeno natural, mas sim o primeiro ataque de uma invasão alienígena. E o que mais me chamou a atenção foi como essa série mistura ficção científica com crítica social. Mesmo sendo baseada em uma HQ dos anos 50, a adaptação conseguiu trazer temas atuais, como a importância da coletividade e da resistência diante de situações extremas. Além disso, a ambientação em Buenos Aires dá um toque único, mostrando uma cidade que raramente nós vemos em produções desse tipo. E uma das coisas mais marcantes é como a série mantém aquele clima constante de tensão, incertezas, e cada episódio termina deixando aquela sensação de que, meu Deus, o que vai acontecer agora? Mas sem apelar para susto fácil, é tudo muito construído com calma, te colocando no lugar dos personagens. Você sente o medo, a paranoia e principalmente o peso das decisões que eles precisam tomar. Então, o Eternauta não é só sobre alienígena ou catástrofe, é sobre humanidade, sobre como as pessoas reagem quando tudo desmorona à volta delas. E a série só tem 6 episódios, então é perfeita também para maratonar. A direção é do Bruno Stagnaro e o elenco conta com nomes como Carla Peterson, César Troncoso, além do próprio Darín, e a produção enfrentou desafios técnicos significativos utilizando tecnologias de produção virtual para reconstruir mais de 35 cenários e filmar em 25 locações reais. Então, se você curte histórias de sobrevivência com um toque de ficção científica e uma boa dose de crítica social, o Eternauta é uma ótima pedida. É o tipo de série que te faz pensar no quanto estamos preparados para enfrentar o inesperado e como a união pode ser a chave para a sobrevivência. E é essa série aqui para você maratonar agora mesmo e depois voltar aqui nos comentários para me contar o que você achou, beleza? Veja aí na Netflix, o Eternauta. E para finalizar nosso vídeo, eu preciso te falar sobre uma série nova da Netflix. Pulso é uma produção americana que me prendeu do começo ao fim. A história gira em torno da doutora Danielle, a Dani Sims, uma residente do 3º ano em medicina de emergência do Hospital Maguire, em Miami. E ela é inesperadamente promovida a chefe dos residentes após uma denúncia de abuso contra o seu ex-namorado e superior, o Dr. Shandy Phillips, e essa promoção não só abala as estruturas do hospital, mas também coloca a Dani no centro de uma tempestade de tensões profissionais e pessoais. E o que mais me chamou a atenção aqui foi como a série equilibra os dramas médicos com as complexidades das relações interpessoais, enquanto a equipe médica enfrenta emergências em um dos centros de trauma mais movimentados de Miami, incluindo a chegada de um furacão. Os personagens têm que lidar com dilemas éticos, rivalidade e questões emocionais profundas, e a série consegue mostrar que, muitas vezes, os desafios fora da sala de cirurgia são tão intensos quanto os dentro dela. E com o passar dos episódios, você começa a perceber que Pulso não é só sobre medicina, é sobre pressão, escolhas e sobrevivência emocional num ambiente onde errar pode custar uma vida. A Dani, por exemplo, é uma protagonista cheia de camadas, mas ao mesmo tempo em que tenta manter a equipe unida e ganhar respeito no cargo novo, ela também está lidando com traumas do passado e uma culpa que parece sempre à espreita. E isso dá uma profundidade muito real para a série, porque mostra que mesmo quem salva vidas todos os dias também precisam aprender a lidar, a cuidar de si mesmos. E a ambientação em Miami adiciona um toque especial, com a cidade servindo de plano de fundo para as crises que desenrolam. A direção é da Zoe Robin e o elenco conta com nomes como a Willa Fitzgerald, Colin Udell e Justina Machado, que entregam performances tão convincentes e emocionantes. Então, se você curte séries que exploram um lado mais humano da medicina, com personagens complexos e tramas envolventes, Pulso é uma ótima pedida. É o tipo de série que te faz refletir sobre as decisões difíceis que os profissionais de saúde enfrentam diariamente e como essas escolhas impactam nas suas vidas pessoais. Então assiste lá na Netflix, Pulso. E é isso, pessoas, esse foi o nosso vídeo de hoje, séries lá da Netflix, e eu vou deixar um card aqui, ó, com filmes da Netflix pra você, beleza? Muito obrigado, se você viu o vídeo até aqui, eu agradeço demais, e logo menos eu tô de volta, trazendo mais um videozão pra você. Até mais, e fui!